Sim. Então, eu acho que ela tem que mexer nessa Constituição urgentemente. Mas mexer para trocar a Constituição e não fazer remendos. É exatamente isso. O modelo da Constituição de 88, ela tem que acabar. O Brasil piorou depois da Constituição de 88. O Brasil ficou menos competitivo, menos produtivo, diminuiu sua infraestrutura, o nosso papel no mundo diminuiu. Ou seja, a Constituição de 88, ela é um fracasso. E a gente fica falando isso e as pessoas têm que começar a se tocar. Outros países adotaram modelos completamente diferentes e deram certo. Nós, quando a Constituição de 88 foi promulgada, nós éramos melhores do que a Coreia, melhores do que a China, melhores do que a Índia. Hoje a gente ficou para trás do que todas essas nações. O Brasil está perdendo para o Vietnã. A chamada Constituição Cidadã. É uma piada, uma porcaria essa Constituição. A gente tem que começar a falar as coisas como elas são. Eu acho que é isso que é o problema brasileiro. A gente finge que os problemas não existem. A nossa Constituição é um lixo. A nossa Constituição impede o nosso desenvolvimento. E a nossa Constituição e o espírito do Constituinte, que também tem o espírito das leis, o espírito dele é um espírito de culpa. Ah, meu Deus, temos que corrigir os erros e os excessos do regime militar. Pois bem, nós temos agora os erros e excessos do regime do crime organizado, que são muito piores e muito mais numerosos. Você vai falar dos crimes e das mortes, que houve mortes, houve violações lá no período da ditadura. Diga o que quiser. Todo ano no Brasil morre 40 mil habitantes, a maior parte deles vítima do crime organizado. E aí os filmes que são feitos são só sobre a ditadura. A ditadura do crime organizado é muito pior. Este é o candidato Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Missão. Obviamente que, se tratando de Constituição, a gente vai fazer vários programas aí para não chegar a um denominador comum, porque não é com qualquer pessoa que se chega a um denominador comum. Mas uma vez entrevistando no Pampa Debates, lá na nossa antiga sede, eu entrevistei o ministro Jobim. E falamos sobre as leis do Brasil. Leis não faltam no Brasil. Só que nós temos leis que não passam por depuração moral e ética, né? As leis são jogadas num contexto onde quem fez as leis muitas vezes não sabe nada do que fez. A assessoria faz, mas tudo bem. Vamos considerar que os parlamentares fizeram a lei. E diz o Jobim, se queres aprovar uma lei no Brasil, adjetiva ao máximo essa lei, atende aos interesses corporativos e coloca esta lei, que é uma verdadeira colcha de retalhos, para um advogado entender o que melhor lhe aprovém ali dos retalhos que tem à disposição. E depois a um juiz que vai entender o malfadado espírito legislador. Quer dizer, as leis são colchas de retalho que atendeu a interesses corporativos e acabou sendo aprovada dessa forma. Então, mesmo as leis do Brasil, elas precisam de uma reconstrução. Nós precisamos modificar a partir da própria Constituição. Olha que observação maravilhosa. Porque o que a gente observa no Brasil é uma hipersubjetividade na interpretação das leis. E elas são criadas para ter essa hipersubjetividade justamente para você poder alterá-las de acordo com o réu em uma determinada circunstância ou o lobby numa determinada circunstância. As nossas leis são mal redigidas para não serem objetivas. Eu vou dar um exemplo que está gerando problemas agora. A reforma tributária que passou, ela é cheia de confusões para gerar uma hermenêutica específica para ajudar um setor A ou setor B na hora certa. E tudo funciona assim, infelizmente, no Brasil. E aí você tem um STF que bagunça ainda mais, que vai interpretando também essas leis de acordo com a sua leitura de direitos humanos e direitos fundamentais, e juízes de primeira e segunda instância cada vez mais bizarros. Houve no Rio de Janeiro o julgamento sobre aquele caso do menino do Henri Borel. E aí a juíza interpretou que punir a mãe, que é uma desgraçada, seria um ato de patriarcado ou de perseguição às mulheres. Um absurdo total e completo. Então, esse espaço interpretativo que é gerado é muito perigoso. As leis têm que ser simples, claras e objetivas. E sim, isso precisa ser reformado. Ainda mais que uma Constituição que ela abre todo esse espaço. O problema já está na Constituição. Entretanto, eu tenho que ter um governo que será um governo de transição para um regime novo. E quando um regime novo é um regime democrático, deixando claro, mas um regime constitucional, claro, simples e direto. O governo de transição vai ter que começar a fazer esse limpa-trilho dessa confusão. E é uma confusão que hoje está no orçamento, é a confusão que afeta as leis penais, é uma confusão que afeta diretamente o funcionamento da economia brasileira. E é uma confusão que interessa, sabe para quê? Escritório de advocacia. Porque no Brasil tem tanto advogado e tanto contador, porque pagar imposto é difícil e porque as leis elas são sempre passíveis de distorção. Então esse é o jogo que a gente tem que arrumar.